Como é que vocês estão? Tudo bom? Vendo os rostinhos novos hoje? Sejam bem-vindos. Eu sou o Rodrigo, líder da casa. Fiquem bem à vontade. Então, gente, hoje nós vamos voltar a falar de João capítulo 8, a partir do versículo 12. Vamos colocar de pé, em reverência à palavra do Senhor. Você pode estar acompanhando no telão ali também. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus lhe disseram: Você está testemunhando a respeito de si próprio. O seu testemunho não é válido. Respondeu Jesus: Ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde vim, nem para onde vou. Vocês julgam por padrões humanos. Eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque não estou sozinho. Eu estou com o Pai que me enviou. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo. A minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Então lhe perguntaram: Onde está o Pai? Respondeu Jesus: Vocês não conhecem nem a mim, nem a meu Pai. Se me conhecessem, também conheceriam a meu Pai. Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Paizinho amado, Deus, nós nos colocamos, Pai, em reverência, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo, Senhor, esteja, Pai, nos conduzindo, Senhor, a podermos, Pai, meditar e entender mais, Pai, daquilo que a Tua palavra quer falar aos nossos corações, Deus. Abra, Senhor, os nossos entendimentos, Senhor, que todo atrapalho, tudo aquilo, Pai, que vem nos distrair, Senhor, nessa noite, Pai, fique das portas para fora, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos, Pai, estar com a nossa mente e o nosso coração atentos àquilo que a Tua palavra deseja falar aos nossos corações, em nome de Jesus, amém? Pode sentar, querido. Então aqui, Jesus continua no templo, como nós falamos no sábado passado. Jesus está no templo ensinando, então ele lança essa, né? Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quando eles falam de luz da vida, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, eles estão fazendo uma referência a algo de muita importância. Eles estão falando de Deus, estão falando de Jesus, estão falando de Moisés, dos rabinos que eram importantes na época, de pessoas importantes. Então eles faziam essa referência à luz da vida para aqueles que eram de uma importância muito relevante para eles. E essa declaração, quando Jesus faz essa declaração: Eu sou a luz da vida, do mundo, ele está falando no templo, e ele está fazendo uma alegoria, ele está trazendo, porque na época ali eles tinham a festa da dedicação, que era uma das festas que eles faziam em comemoração, né, em reverência ao tabernáculo. Eles tinham a festa do tabernáculo lá no Antigo Testamento. E eles usavam de tochas, dança,
muitas luzes, que era para trazer à memória a coluna de fogo do tabernáculo. Vou até pedir vamos botar a imagem lá, vocês conseguiram? Eles traziam como lembrança, eles faziam essa dança como lembrança, a coluna de fogo do tabernáculo, lá no deserto. Está ali, ó, o tabernáculo, a coluna de fogo, né? Em memória. Lá em Êxodo 13, 21 e 22, vai falar sobre a coluna de fogo, que diz assim: durante o dia o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Então o Senhor deu essa coluna de fogo. Coloca de novo lá a imagem. O Senhor deu essa coluna de fogo para iluminar, para clarear o tabernáculo. Você vê ali que tem o tabernáculo no meio e todas as 12 tribos ao redor. E aquela coluna de fogo não servia apenas para aquecer eles. No deserto a noite é bem frio. Além de aquecer todo o povo à noite, servia para clarear, para iluminar o povo. Porque quando Jesus fala assim, eu sou a luz do mundo, Ele está dizendo lá em Gênesis 1 também, que diz assim, Gênesis 1, do 2 ao 4, era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então era tudo escuro. No início era tudo escuro, era trevas. Era trevas. Então no versículo 4, Deus viu. No versículo 3, disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Isso aqui é Jesus. Quando Ele fala assim, eu sou a luz do mundo, Ele está dizendo que lá do início, Ele já era essa luz. Ele está dizendo que Ele estava no início com a criação, com o Pai. Ele veio para ser luz, para fazer com que a gente não tropece. Porque quando nós estamos no escuro à noite, se nós apagar todas as luzes aqui, vai ficar escuro. Se nós queremos andar por aqui, a gente vai tropeçar e vai cair. Mas Ele é a luz e não nos deixa tropeçarmos. João capítulo 11, versículo 9 diz assim também. Jesus respondeu, o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Nós podemos andar durante o dia de forma bem tranquilinha, não vamos tropeçar. Mas quando nós saímos à luz à noite, se nós não tivermos algo para iluminar o nosso caminho, nós vamos tropeçar. Quando a gente fala de luz, trazendo para nós aqui, dentro dessas 4 paredes, é fácil nós dizermos que somos luz para o nosso irmãozinho do lado, que também é luz. E nós precisamos ser luz. Só que nós precisamos ser luz lá fora. Aqui dentro é fácil. É fácil falar da minha vida para vocês. Esta semana eu tive um tempo bom com o Senhor, eu orei, eu busquei, fiz meu devocional, tive um tempo agradável com o Pai. Mas para eles lá fora, para os outros lá fora, nós precisamos ser luz. E nós não vamos ser luz para eles dizendo que eu fiz meu devocional hoje. Nós vamos ser luz para eles com atitudes diferentes. Nós vamos ser luz para eles mostrando que nós somos diferentes. Que aquele videozinho que o amiguinho mostra na escola, na faculdade, a gente não vê. Isso é ser luz. Não é você julgar ele, é você não praticar isso. Então essa festa da dedicação, da dedicação, que ele fala, ele vai
vai falar lá em João 10, 22. Ela era com muitas luzes, né? Para trazer essa reverência à coluna de fogo no deserto. E quando Jesus fala, eu sou a luz do mundo, ele está dizendo assim que eu não sou a luz apenas para os meus discípulos que estavam ao redor dele, que era fácil ser luz para os 12, mas para a multidão, ser luz para aqueles 10.000 que sentaram para comer dos 5 pães e 2 peixinhos. Para eles ele precisava ser luz. Então quando ele fala que ele é a luz do mundo, ele é luz para todos, para aqueles lá também. Ele faz uma alusão a Isaías 42, versículo 6, que diz assim: eu, o Senhor, o chamei em retidão, segurarei firme a sua mão, eu o guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios. Isaías 49, 6, ele diz: é coisa pequena demais para você ser meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. É coisa pequena ser luz dentro de um luzeiro. É a mesma coisa que botar 50 vagalumes dentro do mesmo pote. Onde eles estão, eles vão clarear ali. Mas agora solta os 50 vagalumes, todos vão clarear o lugar. É diferente. Continuando o versículo aqui. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até aos confins da terra. Esse até os confins da terra não se trata de nós aceitarmos a Jesus, que Ele é a luz do mundo. Para nós aceitarmos a Ele, que Ele é a luz do mundo, é fácil. Mas nós precisamos seguir Ele, porque lá em cima, no versículo diz assim: quem me segue nunca andará em trevas. Eu posso aceitar o Senhor, dizer que Jesus, eu aceitei o Senhor como meu único Salvador. Eu aceitei Ele como aquele que vai brilhar mais forte na minha vida. Mas não adianta só isso. Nós precisamos seguir Ele. E seguir Ele é andar na luz, é sairmos das trevas, é nós darmos um passo diferente daquilo que nós estávamos fazendo. É o ato de conversão, aquilo que nós já falamos aqui. Se eu estou indo para Campo Alegre e eu preciso me converter, então, se eu estou indo para lá, a conversão é eu ir para o lado contrário. É eu tomar uma atitude que vai me tirar de onde eu estava indo. Isso é seguir. João 8,13. Os fariseus lhe disseram: você está testemunhando a respeito de si próprio, o seu testemunho não é válido. Que respondeu Jesus: ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde vim nem para onde vou. Vocês julgam por padrões humanos e eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque não estou sozinho. Eu estou com o Pai que me enviou. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo. A minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Então aqui o Jesus está falando assim: cara, vocês não entenderam. Eu sou a luz do mundo, porque eu e o Pai, nós somos um. Não há diferença de mim para o Pai, de mim para Deus. Nós somos um. Jesus já vem do livro de João falando isso há tempos, tentando falar isso para o povo há muito tempo. Mas os mestres da lei, os fariseus, eles não estavam entendendo. E
Quando Jesus fala bem assim que ele é a luz do mundo, lá atrás, para os antigos, né, eles condenavam a prática do autoelogio. Então, assim, achavam que ele era soberbo. Por isso que Jesus fala bem assim que na lei de Moisés precisa de 2 para dar testemunho. Jesus usa a própria lei deles, que eles cuidavam tanto, que eles guardavam tanto, usa a própria lei deles para dar mais ênfase ainda àquilo, ao testemunho dele mesmo. Deuteronômio 19:15 diz assim: uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém de algum crime ou delito. Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então Jesus fala assim: eu sou testemunho, mas eu tenho pai. Meu pai é a minha segunda testemunha. É engraçado porque daí eles perguntam bem assim: mas cadê o pai? Eles perguntam: cadê o pai? Mas eles eram... João 16:28. Eu vim do Pai, entrei no mundo, agora deixo o mundo e volto para o Pai. João capítulo 1. Eu acho que essa aqui é a chave para nós entendermos que Ele é um compai. João capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Jesus era a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele era um com o Pai. Ela, a palavra, Jesus, estava com Deus no princípio. Gênesis 1. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Jesus estava lá no início. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nada. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Quando lá em Gênesis o Senhor cria a terra, Ele cria a terra e ela era vazia e sem forma, né? Nós lemos e só havia trevas. Então Deus olha e fala assim: cara, eu vou botar luz nesse negócio aqui, vou dar uma iluminada, porque está muito escuro, tem muitas trevas. Então o Senhor, Deus vai lá e haja luz. Jesus, desde o início da criação, Jesus já está aqui. Jesus está desde o início. Quando Adão e Eva estavam lá no Éden, Jesus estava lá. Quando eles caíram, Jesus estava lá. Quando Noé ergueu a arca, Jesus estava lá. E Ele continua hoje aqui. Ele continua sendo luz. Jesus estava desde o início com o Pai. Mas os fariseus que estavam questionando Jesus, eles não sabiam que eles estavam com Deus o tempo todo, com o Pai. Não sabiam que estavam com o Pai o tempo todo. Eles não tinham entendido ainda que Jesus e o Pai eram um. Então lá no 19, eles perguntam assim: onde está o seu pai? Cadê o pai? Tinha 2 testemunhas, você está aqui, mas e o teu pai? Porque pela lei, quando se tem mais do que 2 testemunhas, as testemunhas precisavam estar no tribunal para falar que o testemunho de fulano era válido.
vocês não conhecem nem a mim, nem a meu Pai. Se me conhecessem, também conheceriam o meu Pai. Vocês não sabem nem quem eu sou. Estou o tempo todo falando para vocês que, cara, eu sou a luz do mundo. Eu sou Jesus Cristo, aquele que veio para remir. Eu sou o Filho de Deus. Vocês não me conhecem, como que vocês vão conhecer o Pai? Tanto que a resposta de Jesus é essa, né? Esse é o problema, vocês não me conhecem, como é que vocês vão conhecer o Pai? E para nós não é diferente, porque nós vivemos os nossos dias aqui como se Deus fosse algo distante para ser alcançado, como se nós não conseguíssemos nos achegar a Deus. Nós nos achegamos até Jesus na cruz ali, talvez seja fácil, né, chegar até aqui, mas daqui para Deus parece um caminho meio terrível de longe, difícil de chegar até lá, porque talvez nós não entendemos que eles são um. Jesus e o Pai são um, e nós ficamos ali nadando, tentando encontrar Deus, mas nós não conhecemos nem Jesus. Deus estava ali com eles quando Jesus falou isso, mas eles não enxergam porque eles não aceitaram nem a Cristo. Como que eles iam aceitar ao Senhor, a Deus, aceitar que Deus estava ali com eles? E lá no 20 parece que esse versículo está desconexo com o resto do texto, né? Ele fala bem assim no 20. Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu porque a sua hora ainda não havia chegado. Falando que estava com o pai, e de repente, ele estava no templo, mas não foi preso. O que tem a ver esse versículo com o resto? Sabe o que acontece? Todo o templo, quando ele era construído, eles tinham um local onde eles guardavam os bens valiosos. Dinheiro, roupas caras, bens materiais que tinham um certo valor. E quando Jesus está falando isso, ele está nesse templo e ele está ao lado deste local onde eram colocados esses tesouros. Mas se nós voltarmos lá para Êxodo e começarmos a ler quando o Senhor fala para Moisés como ele vai construir o tabernáculo. Como que ele vai construir o tabernáculo? Ele dá as coisas assim, ó, vou dar um pouquinho de ouro aqui, um pouquinho disso aqui, um pouquinho disso aqui e constrói. Não, ele fala bem assim, ó, pede para o povo ouro, prata, as joias preciosas, a madeira cara, os panos caros deles. Então ele pega do povo aquilo de valor deles, aquilo que eles tinham valor, pega tudo aquilo e constrói o tabernáculo. Então o que era de valor para os homens estava lá naquele tabernáculo, estava construído ali, porque o que valia no tabernáculo, naquele templo, não era os tesouros. O que tinha valor naquele tabernáculo era quando a nuvem de glória do Senhor pairava naquele lugar. E esses homens, eles perderam isso. Eles perderam a noção daquilo que realmente deveria ter valor para eles, que não era os bens preciosos que eles podiam guardar ali, mas a presença do Senhor. O templo era o lugar onde a presença de Deus era manifestada. Êxodo 40:34 diz assim: então a nuvem cobriu a tenda do encontro,
glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem estava sobre ela. E a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Para pra pensar comigo. Quando a presença desce sobre o tabernáculo, Moisés não consegue entrar ali. Moisés não consegue nem entrar por causa da densa presença do Senhor. E nós, muitas vezes, nós fazemos do nosso templo, não estou nem dizendo aqui as quatro paredes, estou dizendo, sei lá, na nossa casa, no nosso tempo a sós com o Senhor. Nós fazemos desse tempo com o Senhor, desse templo, nós fazemos dele algo para nós barganharmos, para nós querermos algo em troca para nós. E não estou falando aqui de dinheiro, não estou falando de um celular da moda, roupa bacana, não estou falando disso. Muitas vezes sim, a gente barganha com o Senhor por isso. Ah, Senhor, se você me der o iPhone 14, eu prometo para a igreja todo domingo, bem bonitinho. Se o Senhor me der um namorado ou namorada, eu sossego. Nós barganhamos por qualquer coisa. Mas muitas vezes nós barganhamos pelo nosso orgulho, por não deixar se quebrar o nosso orgulho. Para quem está aqui em cima, talvez, por foto, por estrelismo, por aparecer nas mídias, por eu sou o cara, eu estudo. Para quem me ouve falar, eu estudo bastante, mesmo. Faço faculdade. O Dom sabe como é bom fazer faculdade. Não é algo prazeroso para minha carne, porque eu preciso matar ela toda vez que eu sento na frente do computador para estudar, para ler. Toda vez que eu preciso me debruçar nos livros para entender o que cada versículo desse queria dizer ao meu coração, é doloroso. Eu podia estar na frente da TV assistindo uma série, eu podia estar tendo tempo de qualidade com a minha esposa. Sair, comer fora hoje. Ixi, hoje não dá, tem que estudar. Sabe, nós barganhamos por isso. Nós esquecemos dessa nuvem da presença do Senhor. E o mais legal, eu gosto de ler sobre quando Moisés começa a erguer o tabernáculo, que o Senhor começa a dar para ele. Cara, Deus fala bem assim, cada pilar desse aqui vai ter tanto por tanto. Vai ser feito disso aqui. Agora você coloca esse aqui ali dessa forma. Deus vai dando direção, Deus vai moldando aquilo. Ele não fala simplesmente, tá aqui, vai lá e faz isso aqui. Vai dar boa. Deus não faz isso com a gente. Deus falou para Moisés, aquela cortina lá daquele canto, lá do lado de fora, vai ter que ser com esse tipo de pano. Agora aquela outra cortina do outro lado lá, não vai ser com aquele lá, vai ser com outro pano. A madeira desse lado aqui vai ser com essa, a madeira desse lado vai ser essa. O Senhor faz assim com a gente, se nós pararmos para ouvir a voz dele. Se nós começarmos a esperar pela presença dele no templo. No versículo 36 diz assim: sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam. Só partiam no dia em que ela se erguesse. Eles eram dependentes daquela presença. Se o Senhor for, eu vou. Se o Senhor não for, eu fico. Acho legal, tem um filme, acho que é do Touro Ferdinando, se não me engano, que ele está parado na frente de um pé de maçã, olhando para aquela maçã, se cai, não cai, cai, não cai, e aí fizeram um Will Smith.
essas coisas com o Senhor. Se chover hoje, é um sinal que não é para ir no culto. Chove 3 horas da tarde. Não vou porque choveu. De dia a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel, em todas as suas viagens. Agora o mais legal também é assim, pense num tabernáculo gigante, e toda vez que a nuvem, que o Senhor falou assim, vamos sair desse lugar, vamos para outro, eles tinham que erguer tudo, desmontava tudo e segue viagem. O Senhor talvez andava um dia, 2 dias, uma semana, 2 semanas, parou, monta de volta. No dia seguinte, desmonta e vamos andar de volta. E é tão cômodo para nós vivermos por aquilo que a gente quer, que muitas vezes o Senhor quer que a gente ande um pouco, pare. Anda um pouco, pare. Anda um pouco, pare. Anda um pouco, pare. Eu vou ficar só parado. Nós queremos estar sempre fazendo alguma coisa, porque nós somos independentes, não dependemos do Senhor, porque aquilo que eu acho que para mim é suficiente, para mim é suficiente, ponto. Não preciso de mais nada. E em que momentos nós perdemos essa reverência pela presença do Senhor? Porque assim, se esses homens tivessem essa reverência pela presença do Senhor, pela glória do Senhor, quando Jesus disse assim, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida, eles iam vibrar. É isso aí. Jesus é o cara. Ele vai ser o cara que vai mudar a minha vida, vai mudar minha trajetória. Eles tinham olhado para Jesus como se estivesse olhando para Deus mesmo. Mas eles se perderam. Talvez a presença já não é mais suficiente. Muitas vezes para nós, talvez a presença não é suficiente. Às vezes nós estamos aqui e o louvor está tocando, mas eu não estou sentindo nada, não me deu nem um arrepio hoje. Nós ficamos parados, estagnados, não nos movemos. Mas o vizinho do lado está ali, pulando, bradando, gritando, se descabelando, aquela ranheira no chão. Mas eu não estou sentindo nada, então eu vou me mover. Não ouço o Senhor falar comigo, pule, cante. Esperamos demais. Esperamos demais. Quero chamar o pessoal do louvor. Nós esperamos que o Senhor se revele a nós, talvez como uma coluna de fogo. E a pergunta que eu tenho para nós hoje é: onde nós nos perdemos? Onde nós deixamos a presença do Senhor de lado? Onde nós deixamos que a frieza se instalasse no nosso coração? Onde nós deixamos que a presença no templo, nós somos templo, a palavra diz que nós somos templo do Espírito Santo, somos templo da habitação do Senhor. Onde nós deixamos que isso aqui não tivesse mais a presença do Senhor? Onde foi que nós começamos a trocar a presença por presentes? Falava hoje ainda com a Jaque em casa. Que eu sempre
conversando sobre isso hoje, eu falei assim, ela perguntou assim, mas o que mais pega para você? O que mais pega para mim é que às vezes eu tenho muito medo disso, de isso aqui subir para a cabeça, sabe? Eu tenho medo de um dia não subir aqui sem passar o dia no banheiro. Sem medo de que, cara, não adiantou se debruçar nos livros. Medo de que aquilo que eu penso que para mim é verdadeiro, que para mim é real, que para mim faz toda a diferença, seja o suficiente, além daquilo que o Senhor quer que seja verdadeiro para mim, além daquilo que o Senhor quer que seja real na minha vida. Eu não sei o que pega para você, não sei pelo que você talvez tenha trocado, talvez um dia você trocou, hoje não troque mais, ou se hoje você tem trocado ainda, eu não sei, mas eu quero convidar você, enquanto o louvor vai ministrar uma canção, que você pese no teu coração pelo que você tem trocado a presença do Senhor. Talvez um dia o Senhor te pediu pelo ouro e pela prata, pelos bens preciosos, e não estou falando aqui de dinheiro, estou falando aquilo que custa para você. Talvez dormir um pouquinho menos, assistir um pouco menos, jogar um pouco menos. E aquilo que um dia pesou para você, hoje não pesa mais.